Graça e paz, amada igreja, amém? Como é maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus e podermos junto compartilhar com os queridos a nossa adoração ao nosso Deus. E eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, o versículo 9, somente a parte A deste versículo. Segunda Crônicas 16, o versículo 9, somente a parte A. Vamos ler todos juntos? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor Deus. E neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem estado conosco, ó Pai. E nos colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus. Nos prostramos diante do Senhor, ó Pai. E rogamos, ó Pai, todo o entendimento, toda a sabedoria, Senhor Deus, nesta palavra, ó Pai. Que eu não venha falar por mim, Senhor Deus, mas direcionada pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, porque o Senhor é o único que me conhece por inteiro, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Amém. Hoje nós queremos falar com vocês um pouquinho sobre o olhar do nosso Deus, sobre o olhar de Jesus. Quando nós falamos de olhar, é uma coisa bastante interessante o olhar. Talvez uma das coisas mais lindas que o ser humano tem. Como é gostoso poder olhar para alguém. E a gente encontra várias características de olhar. Tem pessoas que falam que o olhar é o espelho da alma, porque reflete o que está se sentindo, o que a pessoa está sentindo. E nós sabemos que por um olhar nós podemos transmitir amor, compaixão, alegria. Mas por olhar também nós podemos transmitir raiva, ódio, tristeza, angústia, dor. Um olhar meu, um olhar seu, pode transmitir algo. Quem já não ouviu alguém falar assim, meu pai, bastava ele olhar para mim, eu já entendia o recado. A minha mãe olhava para mim, eu já entendia o recado. Quando nós estamos paquerando, amando alguém, o olhar diz tudo, né? O olhar nos entrega. Às vezes nós estamos falando algo com a nossa boca, mas o nosso olhar está dizendo outra coisa. O olhar muitas vezes engana quem está falando. O olhar é um meio de comunicação também. Um jornalista francês, eu não sei pronunciar o nome direito, Raoul Toleral, acho que mais ou menos assim, ele dedicou a vida dele cuidando de leprosos. E numa das visitas que ele fez em um leprosário, numa ilha do Pacífico, ele encontrou alguém dentro daquilo. Hoje nós falamos em lepra, uma coisa muito longe de nós, porque hoje, graças ao nosso Deus, nós temos a cura. Mas antigamente, as pessoas com lepra, elas eram tiradas do meio da sociedade. E elas eram colocadas em lugares onde só conviviam com pessoas assim. E geralmente esse ambiente era um ambiente de dor, de tristeza, de angústia. E ele lá nesse leprosário, ele encontrou um homem que era diferente dos demais.
Um homem que tinha alegria, um homem que tinha vida, que estava sempre feliz e aquele sorriso que contagiava todos que conviviam com ele. E ele despertou uma curiosidade. Por que ele é diferente? Eu preciso saber, né? E ele começou a observar aquele homem. Aquele homem, todos os dias pela manhã, ele tomava seu café, fazia sua higiene pessoal e descia para o pátio e ficava sentado de frente para o muro. E ali ele ficava aguardando algo acontecer. De repente, por cima do muro, aparecia um rosto idoso, cheio de rugas, que olhava para ele e sorria. E ele contemplava aquele sorriso e sorria também. E ficavam ali naquela troca de olhares por algum tempo. Passava algum tempinho, aquele rosto sumia. E o jornalista foi conversar com ele. Ele disse que aquela senhora, aquele rosto, era o rosto de uma senhora, que era sua esposa, que todos os dias, fielmente, ela ia lá olhar. Ela não podia ter contato com ele, mas foi uma maneira que ela encontrou de dizer a ele que ela o amava, apesar de tudo. E ele disse que aquele olhar era o que fazia ele viver, que era o que dava esperança para ele. E ele reconheceu, esse jornalista, né, que o olhar de amor faz esquecer as dores, restaurar o ânimo, tem uma força poderosa, pois é um sinal visível do amor de Deus. E quando nós falamos de Jesus, Jesus também entende desse olhar. Ele também tem esse olhar. E algumas pessoas, elas falam que Jesus, quando ele olha para você, ele olha com um olhar de condenação. Ele olha procurando os seus erros, procurando as suas falhas, aquilo que você faz de errado. Por que nós pensamos assim? Por que pessoas pensam assim? Porque nós agimos assim. Nós, quando olhamos para uma pessoa, nós olhamos procurando defeitos naquela pessoa. Nós queremos encontrar alguma falha nela. E por isso, muitas pessoas pensam que Jesus também olha dessa forma. Mas não é verdade. Porque Jesus, ele não olha dessa forma. E no texto que nós vimos aqui em Crônicas, 2 Crônicas, esse olhar de Deus não é um olhar de acusação, mas é um olhar de bondade, um olhar de misericórdia. Esse é o olhar que Deus olha para nós. Porque se Deus olhasse para mim, Rose, com os mesmos olhos que eu costumo olhar para as pessoas, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza você não estaria aí. Porque Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade sobre cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. E nós queremos ver nessa noite algum olhar de Jesus. Eu convido os queridos a abrirem em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Vocês vão acompanhando, eu vou estar lendo a partir do versículo 31. Nisto chegaram Jesus e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele olha para todas aquelas pessoas ali. Ele recebeu um recado que a mãe e os seus irmãos estavam lá fora aguardando. E ele olha aquele povo que estava com ele e fala:
Aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs e minha mãe. Um olhar acolhedor. Jesus, ele acolhe todas aquelas pessoas e ele fala no último versículo, né? Portanto, qualquer um que fizer a minha vontade, a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. Ou seja, qualquer um que faz a vontade de Deus faz parte da minha família. E ele acolhe a qualquer um que faz a vontade de Deus. E como é maravilhoso, né, nós termos essa certeza que nós fazemos parte da família de Deus. Hoje pela manhã na escola dominical nós aprendemos sobre a adoção. O que é ser adotado por Deus? Sermos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Como é bom fazermos parte dessa família. Como é bom nós termos um colo, nós sermos abraçados. E o olhar de Jesus, o olhar de acolhedor, ele nos abraça, ele nos dá colo, ele nos protege. E quem não gosta disso? Todos nós gostamos. E com Jesus nós podemos contar com isso. E a palavra de Deus em João 1,12 diz que todos que recebem Jesus, recebem também o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, fazem parte da família de Deus. Nós temos essa certeza porque é a palavra de Deus que nos dá essa certeza. Porque a palavra de Deus é verdade. Por isso nós podemos crer, né? Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 27, Pedro está conversando com Jesus e Jesus lhe diz: todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalize, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pedro e o Senhor Jesus conversando aqui, e Jesus está avisando a respeito da morte dele. E Pedro, ele fala, olha, eu, se for possível, também morro. E Jesus avisa ele, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Mas Pedro discorda disso. Nessa conversa aqui, como seria que Jesus estaria pensando, qual seria o pensamento de Jesus a respeito de Pedro? Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Aí vamos lá para Lucas, no capítulo 22, quando acontece todo o episódio, Jesus é preso, e Pedro, ele teme por ser reconhecido como discípulo de Jesus. Ele está ali, a partir do versículo 54, ele vai narrando aqui, o autor vai narrando a reação de Pedro quando ele é reconhecido como discípulo de Jesus. Pedro teme por aquele momento e ele tem medo de morrer. É natural, porque somos humanos. E ele fica com medo. E acontece o que Jesus havia dito. E a partir do versículo 61, então voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então
Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus, o olhar de Pedro, encontrou-se com o olhar de Jesus. Jesus poderia ter falado para ele: eu te avisei. Eu falei para você que você ia me negar. Mas como que Jesus olhou para Pedro? Ele olhou para Pedro e Pedro, ele se lembra da palavra. E ele se angustia, ele se arrepende. Pedro pensa na atitude que ele teve, mas o olhar de Jesus para Pedro naquele momento foi um olhar de amor. Foi um olhar de conforto, porque Jesus, ele nos enxerga como nós realmente somos. E ao mesmo tempo que ele nos mostra, e ele mostrou para Pedro: Pedro, eu sabia que ia acontecer isso, mas eu continuo te amando. Quantas vezes nós entristecemos Jesus? Quantas vezes nós negamos Jesus? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas do nosso falar, do nosso pensar. Mas Jesus, ele continua olhando para nós com um olhar de amor. E continua nos amando. Se alguém erra, pisa na bola com nós. Como Pedro pisou na bola com Jesus aqui, a mágoa, o ressentimento, uma série de coisas. Mas Jesus não olha assim para nós. Ele olha com um olhar de amor para nós, porque ele é compreensivo. Ele sabe, ele fala assim: olha, eu te entendo. Eu te entendo. E eu continuo te amando. Porque ele nos compreende. No Marcos capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24, uma história que nós conhecemos muito, a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui nós vimos uma multidão ao redor de Jesus e tocava nele. Era muita gente, estava ali, né? E com certeza eles tinham, aquela multidão, estava cheia de necessidades. Elas precisavam de cura, muitas coisas. Elas estavam carecendo, elas precisavam de um milagre. E quando Jesus pergunta: quem me toca, quem me tocou, ele fica olhando ao redor para... Ele precisava, ele sabia quem havia tocado. Ele já sabia que alguém que estava ali precisava dele. Porque ele é Deus, né? E ele estava ali querendo saber, ele olhava aquela multidão, apesar de saber quem fizera. Mas ele precisava que aquela mulher soubesse disso.
E aí ele pergunta, né? Quem fez aquilo? E ela se achega diante dele e fala a verdade. E aí ele responde: vai, né? A tua fé te salvou. Porque Jesus, o olhar de Jesus, procura, ele busca corações com fé. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, ele é Deus. Mas ele precisa que nós falamos para ele, que nós cremos no poder dele, para que ele possa operar um milagre na minha vida e na vida de você. Da mesma forma que essa mulher, ele não precisava, porque ele já sabia. Mas aquela mulher, ela tinha uma fé. Ela sabia que se ela apenas tocasse nele, ela seria curada. E quantos de nós estamos com os nossos corações com essa mesma fé? Se eu tocar a veste do meu Jesus, eu serei curado. Se eu tocar as vestes de Jesus, eu serei sarada, serei tratada, serei restaurada. O olhar de Jesus continua o mesmo. Não mudou. Ele continua o mesmo. E nós precisamos desse olhar de Jesus, porque ele se compadece do sofrimento de cada um de nós. Mas ele precisa que cada um de nós creiamos nele, com todo o nosso coração, para que o poder dele seja liberado na minha vida e na sua vida. Marcos, volta um pouquinho, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. O homem com um problema em sua mão. Uma mão seca, faltando circulação, sem circulação sanguínea, ressequida. Ele provavelmente estava se escondendo, escondidinho, tentando esconder o seu defeito, o seu problema. Mas Jesus sabia que ele estava ali. Jesus sabia que ele precisava de um milagre. Mas era sábado. E ali, aqueles religiosos diziam que no sábado não podia haver cura, porque era sábado. Uma lei feita por homens, não por Deus. E Jesus, ele olha aquele homem, ele sabe daquela necessidade, e Jesus chama ele: vem para o meio. Venha cá, porque eu sei que você precisa de mim. É isso que Jesus está dizendo, e eu quero fazer algo por você. Mas a lei impedia ele de agir. E Jesus olha para aquele homem com um olhar de compaixão. Ele se compadece daquele homem. E ao mesmo tempo ele fica indignado com os religiosos. Porque não podia haver cura naquele dia, sábado. E Jesus, ele se compadece, mas ele se indigna também. Ele se irrita com aquela situação, né? E ele olha para aquele homem e
pede, estende a sua mão, porque foi para isso que Jesus desceu os céus. Ele veio para mudar a lei dos homens, aquela lei. Ele veio para nós, os doentes. Ele veio para aquele com a mão ressequida. Ele veio para aquele que está com um problema mais sério. Ele veio para aquele que está doente, para aquele que está cansado. Para todos. Foi para isso que ele veio. Ele desceu aos céus exatamente para isso. E ele olha ao redor. E ele se entristece com o coração duro daquelas pessoas. E quantas vezes ele deve estar olhando para muitos de nós. E também tem se estado triste por causa da dureza dos nossos corações. Nós estamos à espera de um milagre, mas o nosso coração, a dureza do coração, talvez não de nós, talvez de outras pessoas, talvez dos ministros da igreja, talvez de tantas outras situações. O poder, o milagre do Senhor Jesus não pode ser operado, porque nós impedimos ele de agir. Ele olha para nós com compaixão, da mesma forma que ele olhou para aquele homem. O olhar de Jesus possui compaixão, mas também ele tem indignação. Ele fica indignado com a dureza do nosso coração. E como será que nós queremos que Jesus olhe para nós? Como será que Jesus está olhando para mim nesta noite? Como será que ele está olhando para você nesta noite? Muitas vezes, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós nos emocionamos diante da palavra, mas nós não permitimos que o Senhor Jesus nos olhe nos nossos olhos. Nós ficamos de cabeça baixa. Porque nós não queremos. Porque se Ele olhar dentro dos nossos olhos, não vai ser muito legal. Porque quando nós fazemos algo de errado com alguém e alguém nos chama, atenção, nós vamos conversar, nós temos medo de olhar nos olhos daquela pessoa. Porque nós sabemos que nós estamos errados. Quem sabe neste momento qualquer um de nós estamos passando por um momento delicado na nossa vida. Este é o momento de nós olharmos para Cristo. Este é o momento de nós olharmos para Ele, porque o olhar do Senhor é tudo que nós precisamos. Em Hebreus no capítulo 14, aliás, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez hoje você esteja precisando de colo, precisando de um abraço, talvez de uma cura, talvez de um olhar de compaixão. Talvez a tua fé esteja lá embaixo. Não importa. Não importa o momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo comigo ou com você. Apenas olhe para Jesus. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós.
nada está, nós vimos aqui que nada está descoberto, nada está encoberto, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há nada em nós que esteja coberto diante dos olhos do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele não está olhando para você para te condenar. Ele quer te salvar. Por isso Ele morreu na cruz. Para livrar dos nossos pecados. Para que hoje nós fôssemos perdoados. E livre de toda e qualquer prisão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, cada dia das nossas vidas, estarmos diante do olhar do nosso Deus. Não estarmos nos escondendo. Porque Salmo 139 diz que não há lugar que nós possamos nos esconder. E que Deus a cada dia continue nos amando, apesar de sermos quem somos. Amém. Vamos orar. E assim está encerrado. Hoje nem o pastor João está aqui para nos dar a bênção, né? E o pastor Valdemiro, no próximo final de semana, com a graça do Senhor, já estará conosco. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pelo que Tu és, ó Deus, pelo que Tu fazes, Senhor Deus, sobre cada um de nós, ó Pai. Pai querido, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor, de uma forma muito especial,